Oi, Datena, bom dia para você, para Agostinho, para todo mundo que está aqui nos acompanha nessa sexta-feira. Eu entrei aqui no estúdio, tô com a minha máscara em mãos e olha, tem muitas cidades aqui no interior de São Paulo também com essa mesma recomendação. Antes eu vou falar um pouquinho só da capital, uma experiência pessoal aqui relatando. Ontem eu fui ao mercado, ao supermercado e à farmácia. Na farmácia vi quase todo mundo usando máscara, o que a gente não via antes, mesmo sendo, né, um ambiente em que muitas pessoas com algum problema respiratório, por exemplo, quem tá com dificuldade de respirar, vai até lá para comprar um remédio. Mesmo assim, tinha muita gente sem. Ontem vi um cenário diferente. No mercado, diria que 50-50. Metade ali com máscara, usando e se protegendo, outra metade sem. E talvez isso seja cada vez mais comum daqui para frente por causa da alta de casos de Covid em todo o estado de São Paulo. 13 cidades do interior e do litoral resolveram usar, né, também, né, retomar esse decreto que antes a gente usava de máscaras obrigatório, indo um pouquinho. É obrigatório ou é sugerido? Obrigatório, Datena, em 13 cidades. Aí a gente falou aqui, né, de Araraquara. Aqui o prefeito sugeriu. Isso, uma recomendação. Aqui o prefeito falou, se você quiser usar, você usa. Não, os caras só não fazem isso de forma definitiva, você sabe por quê, né, Bruna? Só não tornam um decreto obrigatório, você sabe por quê, né? Sei. Vamos ver se adivinha. Eleição. Claro. Porque aí a Associação de Bares e Restaurantes vai reclamar, não sei quem vai reclamar, entendeu? Não é uma medida que é considerada popular. Então eu duvido, por exemplo, que o governador de São Paulo, a não ser que a coisa desande, ele decrete o uso de máscara. Duvido. Tem algumas cidades... Quando muita gente diz que deve usar máscara, cientistas eu digo, esses caras não vão tomar essa medida porque ela é anti-eleitoral. Certeza. Pode falar, Bruninha. Algumas dessas cidades, Datena, cada uma tem o seu esquema, né? Em Campinas, por exemplo, é uma cidade que reativou o uso de máscara em vários ambientes, em vários locais. São José do Rio Preto também estende para igreja, para supermercado. Algumas estão só em escolas, como algumas cidades aqui do ABC, outras do litoral de São Paulo, porque o ambiente ali onde, né, as crianças estão um pouco mais vulneráveis, porque nem todas estão vacinadas, as que não estão com o esquema completo, frio agora, um mês mais frio, as crianças também às vezes ficam mais doentes, ou qualquer tipo de virose, aí todo mundo ali juntinho numa sala, às vezes janela fechada porque tá frio. Então, as escolas, em quase todas essas cidades, há uma recomendação de que as crianças e os professores, outros alunos, também utilizem. Mas entre as cidades que reativaram o uso obrigatório, eu falo aqui, por exemplo, do interior de São Paulo, em São Carlos, uma grande cidade, Araraquara, como eu disse, São José do Rio Preto, São Roque, Itanhaém, no litoral aqui de São Paulo, a cidade de Tupã. Então, muitas cidades do estado reativando o uso de máscara. E aí, por exemplo, vou dar um dado aqui. No caso de Araraquara, o número de casos saltou de 1.573 em abril para 7.865 em maio. Então, é uma alta de 400%. Por isso essa recomendação. Bom, nós estamos recebendo aqui, Bruna, com muito prazer, o doutor Júlio Croda, que pode falar disso melhor do que nós. Né? Quer fazer a primeira pergunta para ele? O doutor Júlio Croda está te ouvindo aí. Qual seria a sua primeira pergunta? Pois não, Bruna. Boa tarde. Boa tarde, nada. Bom dia, doutor Júlio dia. Croda, que é um craque. Pois não, Bruninha. Bom dia para o doutor Júlio Croda, sempre bom tê-lo aqui na Rádio Bandeirantes, agradeço. Gostaria de perguntar em relação a isso, a esse uso de máscara, se na sua avaliação essa não deveria ser só uma recomendação, e sim uma determinação novamente, quais seriam as consequências da gente não usar máscara num momento como esse. Bom dia, doutor. É muito importante o uso... Opa, bom dia, Datena. Desculpa, já estava respondendo, perdão, te interromper. Bruna, realmente existe uma necessidade do retorno da máscara, principalmente nesse momento de elevada transmissão. A Datena colocou bem claro aí, né? Se fosse outro momento, talvez a gente estaria instituindo novamente a obrigatoriedade. Tem que ser analisado muito no contexto da transmissão e do impacto no serviço de saúde. A gente sempre fez essa análise, né?
Com a vacinação em massa, o impacto tende a ser menor, menos hospitalização e óbito. Nas crianças, especialmente, não é só o Covid que está circulando, né? Como você comentou, muitas cidades recomendaram o uso de máscara nas escolas. A gente tem um aumento importante de vírus sincicial respiratório, de rinovírus, e alguns estados colapsaram em termos de leito de enfermaria e de UTI para as crianças. Então, é sempre bom entender qual o momento epidemiológico, né? E com certeza, se tiver um aumento de demanda importante em emergência em leitos hospitalares, seria interessante o retorno da obrigatoriedade do uso de máscara e não só a recomendação. Então, esse balanço sempre tem que ser feito com a capacidade de atendimento local. Qual é a outra doença que o senhor disse aí, ou as outras doenças? Rinovírus e o que é mais? O que é isso, trocado em miúdos? Tem um vírus, Atena, que chama vírus sincicial respiratório, é uma doença viral também, que dá muito em criança, né, menores de 4 anos. E é uma doença grave, assim como o Covid nessa faixa etária. Inclusive, está associada a mais internação em óbito que o próprio Covid nas crianças abaixo de 4 anos. Não tem vacina para essa doença, e porque a gente teve o lockdown em muitos locais, ou interrupção das atividades escolares, a gente tem muita criança que não pegou esse vírus no passado. Então, a gente está tendo uma demanda bastante importante para as emergências, para as internações, para internações em leitos de UTI, principalmente nessa faixa etária, nas crianças. O Einstein dizia que a intuição, às vezes, é mais importante que a inteligência. Eu, como sou meio burrão, eu observo muito as coisas, não é? Então, a minha senhora esteve no hospital fazendo um procedimento, um grande hospital aqui de São Paulo, e eu percebi que tinham isolado já um andar na sexta-feira para casos de Covid. Só para casos de Covid. Porque aqui o atendimento também está sendo de uma forma diferente, né? Para pessoas de mais idade, com comorbidade, os caras são internados no hospital e tomam o tal de Remdesivir, mais o Remdesivir, que é um antiviral, e o que precisa mais tomar. Então o cara interna. Nos Estados Unidos está acontecendo um crescimento de casos de Covid brutal, só que o cara não fica internado, ele toma o raio do remédio e sai, e volta no outro dia e assim continua. Mas quando eu percebi que tinha isolado um andar para casos de Covid, eu já fiquei esperto. Quando eu percebi que os médicos que usavam aquelas máscaras cirúrgicas azuis começaram a usar aquelas máscaras mais protetoras, N95, sei lá, é o nome desse negócio, eu perguntei, por que vocês trocaram a máscara? Não, é que quando eu esqueço a minha, eu uso essa daqui e tal. Falei, o bicho tá pegando. Logo depois nós entrevistamos o Gonçalo Vecina aqui e o bicho tá pegando mesmo. Quer dizer, o bicho tá voltando. O doutor Boulos disse que isso pode ser uma coisa passageira, mas a gente sabe se é uma coisa passageira, se ela é letal como foi antigamente ou não. Se a gente tem que tomar cuidado, eu acho que tem, mas até que ponto a gente pode ficar mais tranquilos em relação ao que aconteceu no passado. Se ficar muito tranquilo também, a gente vai dar espaço para surgir a tal de nova variante, porque se você não tomar cuidado, o bagulho cresce pra caramba e aí surge um bicho novo e aí a gente cifo. É mais ou menos isso. Pois não, doutor? Exatamente isso, né? Eu acho que assim, a máscara não tem contraindicação, né, Datena? E previne contra diferentes vírus respiratórios. As ondas associadas à Ômicron geralmente têm duração de 45 dias, no máximo 60 dias. Então, assim, não vejo nenhuma dificuldade, a não ser a dificuldade ideológica, da gente estar retomando o uso de máscara, principalmente aquelas pessoas de elevado risco para hospitalização em óbito, aquelas pessoas que a gente sabe que não respondem tão adequadamente às vacinas, não estão tão protegidas para hospitalização em óbito. Por que não utilizar as máscaras? E como você falou, se tiver condição, acesso, aquelas máscaras de maior qualidade, né, que a gente chama de PPF2 ou N95, seria interessante nesse momento, nas situações de maior risco, né? Vai pegar um transporte público superlotado, vai
num ambiente que você não consegue manter o distanciamento, ambiente fechado, por que não utilizar máscara? Qual a dificuldade de usar máscara nessas condições de elevada exposição ao vírus, nesse momento específico, que a gente sabe que é o momento de aumento de número de casos? Bom, que os caras não vão tornar a máscara obrigatória em ano eleitoral, não vão mesmo. Ainda mais perto das eleições, a gente está bem perto das eleições. Não vão mesmo não vão tomar medidas restritivas, não vão mesmo. Você pode ter certeza que não vão, a não ser que a coisa degringole pelo jeito, não é o caso. Não vão estragar a carreira eleitoral deles, porque eles pensam mais deles, e é só no nosso do que no povo brasileiro. Isso aí você não tem a dúvida. O político pensa mais nele do que no povo brasileiro. Eles não vão mandar você usar máscara, não. Eles vão falar, olha, era legal você usar máscara. O doutor Júlio Costa está dizendo, é essencial você usar máscara, lavar a mão, se possível ter distanciamento social. Não custa nada usar máscara, pô. Não custa nada. Eu falei com o doutor Boulos, o doutor Vecina, até a máscara de tecido ela funciona no transporte coletivo. Se você não tem grana para comprar outra máscara, usa de tecido. Já é uma proteção, mas não deixa de usar máscara. Eu achei legal que eu passei por uns busões, eu não pego o transporte coletivo há muito tempo, mas a maioria das pessoas dentro do busão estava usando máscara. Achei legal isso. Já é uma mudança cultural em determinados locais. Agora, a gente sabe também que tem bar, tem restaurante, os caras quebraram. E agora estão começando a recuperar, o movimento está voltando, festas e tal. Nesse aspecto, o cara tem que ter aquele medo terrível de ir, por exemplo, num bar ou num restaurante. Ontem eu ia num restaurante, mas eu sou um caso à parte, eu sou um cara que eu tenho quase todas as comorbidades possíveis e sou um cara velho. Eu tenho 65 anos de idade, então eu sou não pode falar velho, é terceira idade, não, eu sou velho mesmo. Eu sou velho, tenho 65 anos, dói a minha perna, eu sinto coisa que eu não tinha, levanta coisa que não tem que levantar, enfim, eu sou velho, e assumo que sou velho, e tenho comorbidade pra caramba. Eu não fui num restaurante de medo ontem. Eu preciso ter esse medo ou não? Não tem necessidade de ficar com medo de ir ao restaurante. Porque lá é só também você botar aquela raio da máscara quando for levantar, as mesas já têm o seu distanciamento hoje em dia. Virou um negócio mais ou menos que cultural. Mas as pessoas podem continuar o seu dia a dia, porque ninguém aguenta mais, nem o cara que quebrou e nem o cara que ficou dentro de casa preso esse tempo todo. Dá para o cara frequentar bares e restaurantes com o devido cuidado ou não? Com devido cuidado, eventualmente pode frequentar, Datena, mas é importante, acho que o seu relato é muito importante, né? Porque você descreve, você é uma pessoa de 75 anos, com múltiplas comorbidades. Se você vai num ambiente que tem muita gente, um bar, você não consegue manter o distanciamento. Você não vai conseguir ficar utilizando máscara. Num restaurante, eventualmente, você escolhe uma mesa mais distante, você consegue manter esse distanciamento, você utiliza a máscara se for no buffet, né? Pegar alimentação. Você descreveu um cenário de avaliação de risco. É isso que a gente tem que fazer todos os dias nesse momento crítico. Ó, você falou lá no início, os médicos mudaram a máscara. Então eu vou ficar atento também. Então a pessoa, nesse momento que não existe a proibição, tem que avaliar o seu risco. Ah, não, estou completamente vacinado, eu sou jovem, eventualmente a exposição pode ser maior, né? O risco é menor de você hospitalizar, ir a óbito, desenvolver Covid longa. Mas um idoso com múltiplas comorbidades, como você relatou, uma pessoa imunossuprimida, opa, vou olhar o bar aqui, vou ver o restaurante, se tiver muito cheio, se não tiver ventilação, se tiver muita gente sem máscara, eu não vou nesse restaurante. Então, realmente é importante fazer esse tipo de avaliação, como você fez, e entender que não é um momento de se expor desnecessariamente. Minha mulher ficou assustada aqui, quase caiu sentada, que ela tem a mesma idade que eu. Ela faz, completa anos agora em 25 de dezembro. Aniversário de Jesus. Eu preciso só dar um presente para ela e me rezar. Mas eu não sei se você ouviu mal, eu tenho 65 e acho que você falou 75. E ela ficou desesperada, não por causa da minha idade, mas da idade dela. Ela falou, eu não tenho 75 anos. Então eu tenho 65, mas sou velho.
Eu com 65 sou velho mesmo. O Agostinho também é velho, ele pode falar sobre isso, é um pouco mais novo o Agostinho. Mas ele pode perguntar para o doutor Júlio Croda, o Agostinho sempre é muito bom para fazer pergunta. E tem mais, hein? É importante a gente abrir, eu não sei se o doutor tem muito tempo, umas 3, 4 perguntas do povão, que é esse que tem dúvida. Se puder separar, João, por gentileza, separe pra gente aí. Ô, João, te devolveram o telefone, João? Ainda não, João, não, mas já providenciei outro. Não, mas providenciei outro já. Não, você já comprou ou não? Já. Não, eu vou te dar a grana pra você comprar. Poxa, Datena, não parece, não. Eu criei um quadro pro João, eu bolei um quadro pro João, pra ele pegar o telefone celular dele e tirar fotos, que é um menino muito criativo, viu, doutor? Extremamente criativo, é bom pra caramba. Eu bolei o clique do João, e ele já, com fotos, ele começou a fazer denúncias e tal, só que na terceira matéria que ele fez, roubaram o telefone dele. E aí não deu nem pra ter o clique do João, porque ele não conseguiu tirar a foto do ladrão. Então eu me sinto culpado por isso. Não foi isso, não, João? Mas Datena, não roubaram o seu telefone? Não, eu fui numa empreitada muito ousada também, mas roubaram, exatamente, levaram meu telefone. Perdi ele completamente, então, com contato. Eu vou ressarcir você. Pela ousadia. Eu vou ressarcir você, mas eu vou ressarcir... Não, pela ousadia não, porque a culpa é minha. Agostinho, pergunta aí pro doutor Croda, você tem pergunta aí? Ah, tenho. Doutor Júlio, bom dia, muito bom tê-lo de volta aqui. Pena que é por essa situação, né, que a gente está sentindo que a pandemia tá crescendo novamente e, como o Datena, o senhor já disseram, muito por causa do nosso descaso, né, das nossas autoridades. A gente já falou sobre a questão da máscara, que deveria ser obrigatório, o senhor confirmou isso. Eu queria saber em relação ao passaporte da vacina, né? Porque se extinguiu, né? Não há mais necessidade do passaporte da vacina, e a gente tem visto que a vacinação, ela deu uma estancada, né? Na juventude, principalmente. Os números são preocupantes, Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Por que a gente não consegue convencer essa juventude da importância dela se vacinar? E em que medida a suspensão da obrigatoriedade do passaporte também conspirou por essa situação preocupante, doutor? Na verdade, é importante a gente convencer essa população, né? A gente talvez possa convencer não só pela gravidade, eventualmente, essa população mais jovem pode se hospitalizar, mas pelo Covid longo também, né? A gente sabe que muitas pessoas, mesmo com a forma leve da doença, pode desenvolver sequelas importantes, né? Manter sintomas importantes ao longo do tempo. E a vacina também previne para isso. Então é importante reforçar essa mensagem, entender que a vacina ela perdeu parte da sua proteção, mas ela mantém ainda 40%, 50% de proteção para a infecção. Então é uma proteção ainda extremamente elevada. É importante sim a população jovem se vacinar para reduzir a transmissão. Eventualmente, em relação ao passaporte vacinal, nesse momento de elevada transmissão, para eventos de aglomeração em massa, shows, né? Esses grandes eventos, talvez seria importante a retomada de forma temporária, né? Só por conta do momento epidemiológico. Uma coisa que é importante também a gente destacar é que a cobertura da segunda dose de reforço nos idosos, né, acima de 60 anos, agora o Ministério vai liberar acima de 50 anos, está muito aquém do planejado. E essa é a nossa maior preocupação, principalmente quando a gente fala de leitos hospitalares, leitos de enfermaria e de UTI. A nossa cobertura de segunda dose de reforço está baixa e é necessária uma campanha para esse público retornar nesse momento específico para tomar essa segunda dose de reforço. Olha, vacina é uma coisa inquestionável. E vacina tem que ter no braço. Isso é inquestionável. Do mesmo jeito que máscara, vacina é inquestionável. Já é inquestionável mesmo com a queda de casos de Covid. Quando começa a subir, passa a ser mais inquestionável ainda. Acabou. Máscara é fundamental e vacina é fundamental. Agora, a vacina vai te proteger de você não pegar a Covid? Pode até te proteger de você não pegar a Covid. Mas você pode pegar. E se pegar, a chance de você morrer ou ter complicação é menor. Então tem que tomar a vacina. Mas esqueceram da máscara. Outro dia eu contei aqui, vou repetir,
é bom você ficar atento a isso. Eu trabalhei todos os dias da pandemia, todos os dias, com todas as minhas comorbidades, e inclusive espirituais, e daí por diante, e morais. Eu trabalhei todos os dias da pandemia, inclusive domingo às vezes. Não deixei de trabalhar um dia. Vacinei todas as vacinas, tomei 4 doses de vacina. Tenho 65 anos, não tenho o baço, que é um órgão importante no sistema imunológico. Eu não tenho metade do pâncreas, do cérebro eu já não tinha metade. Não tenho metade do pâncreas, que sobrevivi a um tumor de pâncreas. Tenho 6 estentes do coração. Quer dizer, eu sou a tempestade perfeita para pegar um trem desse e morrer. Mas eu trabalhei todos os dias da pandemia, todos, sem exceção. Não deixei de trabalhar nenhum, mesmo porque eu trabalho muito mais do que eu devo. Tá? Mas sou muito bem pago por isso também. Mas eu gosto de trabalhar. Tem gente que é bem paga e não faz nada. Cabide de emprego em política e o cacete. Bom, mas o grande detalhe é o seguinte, eu não peguei nem gripe. Eu tomava vacina todo ano eu tomava vacina e ficava gripado pra caramba. Todo ano eu tomava vacina. Contra a gripe ficava gripado pra caramba, mais ou menos, mas ficava. Mas não peguei nem gripe durante a pandemia toda. Foi quantos anos? 2 anos. Trabalhei todo dia usando máscara, mantendo o distanciamento social, usando álcool em gel ou sabão e tomando vacina. Eu não peguei nem gripe. Pode ser que eu pegue agora e morra. Hoje ou amanhã, todos nós vamos morrer. Mas eu não peguei. Então você quer um exemplo mais claro do que isso, que vacina é bom e que máscara é bom também? Você quer? Eu sou a prova viva disso. Mal menos viva, mas viva. Estou aqui falando com vocês. Então não tem o que discutir isso. Quem discute isso, discute imbecilidade, discute sexo dos anjos. Não tem que discutir. Vacina e máscara são fundamentais. Ah, voltou o trem. Pô, usa máscara, meu. E o governo tem que vacinar mais. E quem não foi vacinado. E até criança que não vacinou. Ah, mas eu não vou levar meu filho que ele pode morrer. Nos Estados Unidos, todas as crianças vacinadas que pegaram Covid sobreviveram. Todas as crianças não vacinadas, ou a grande maioria de crianças não vacinadas que pegaram Covid, morreram. Então, são coisas indiscutíveis. A gente parou de discutir a Covid, agora tem um outro detalhe que eu vou chamar a atenção. Todos os dias que eu trabalhei na Band, viu, doutor? Deixa o doutor aqui, o Agostinho também, conversando com eles. Pode deixar os 3 aqui. Todos os dias que eu trabalhei, eu usei máscara. 2 dias, agora, nesse período, eu cheguei na Band, não tinha ninguém usando máscara, nem o Zorro estava usando máscara. E eu desci do carro, porque eu vi todo mundo sem máscara, o subconsciente, não foi porque eu não quis, não. O subconsciente me fez entender que estava tudo normal. Quando eu fui perceber, eu estava na metade do caminho sem máscara. Parei, tirei da bolsa a máscara e botei a máscara que eu tinha, que eu carrego sempre uma sobressalente. Anteontem, eu cometi uma bobagem, eu estava meio dormindo, porque fiquei no hospital com a minha senhora, com uma acompanhante do hospital, você dorme pior do que a pessoa que está doente. Não é verdade? É porque a pessoa toma remédio e tal. Mas eu cheguei na Band de novo, e quando eu percebi dessa vez, eu já tinha andado até a porta do camarim. Porque não tinha ninguém usando máscara, eu também. Eu falei, pô, a hora que eu fui abrir a porta, que eu passo álcool em gel na porta quando eu entro, falei, caramba, eu vim de lá aqui sem máscara. Depois eu pus a N312, sei lá, para ir até o camarim. Mas 2 vezes eu esqueci, porque você acha que está tudo normal. Aí você abre a guarda. Não adianta querer aqui fazer um discurso eleitoreiro. Eu não sei nem se vou participar das eleições, não posso falar se vou participar ou se eu não vou, e dizer, olha, não usa máscara, não usa vacina. O caramba! Tem que usar máscara e se o cara mandar você vacinar, você tem que ir lá vacinar, porque senão você vai morrer ou matar alguém ou ficar muito mal. É isso aí. Não, doutor, não tem como fugir disso. Agora uma pergunta importante. É possível que mesmo durante esse período, que não seria tão grave, porque tem muita gente vacinada no mundo, é possível que surja uma outra variante
e aí sim que essas vacinas não cubram? Isso é possível ou é muito difícil acontecer? Ô, Datena, essa é a nossa grande preocupação, né? A gente sabe, o Instituto Todos pela Saúde, que monitora os exames em alguns laboratórios privados, principalmente no Sul e Sudeste, ele já sugere que pode existir a circulação de duas variantes, que chama BA4 e BA5, que recentemente surgiu na África do Sul, né? Aí foi associada a um pico importante de número de casos, um aumento importante de casos lá, mas sem um aumento importante de hospitalização e óbito. Por enquanto, né, todas as vacinas continuam funcionando para prevenir hospitalização e óbito. Houve uma queda da proteção, sim, para a doença assintomática. Então, muitas pessoas podem questionar: mas eu tomei a vacina e peguei a doença, mas você teve sintomas leves, muito provavelmente uma dor de garganta, o nariz escorrendo, você vai transmitir menos também, as pessoas vacinadas transmitem menos, e o seu risco vai ser extremamente menor para hospitalização e óbito. Então, essa é a nossa preocupação. Quando surgiu a Ômicron, a gente achou que seria essa variante, que a vacina não ia mais servir para proteger para hospitalização e óbito. E não foi isso que aconteceu. Então, a gente não tem a resposta para a sua pergunta. A gente tem que monitorar. A gente não sabe se vai surgir uma nova variante, que a gente vai ter que precisar trocar todas as nossas vacinas e vacinar toda a população novamente. Essa é a nossa grande preocupação. Você foi no ponto correto. Por enquanto, não existe essa possibilidade, mas pode existir no futuro. Ô João, ainda bem que roubaram o seu telefone, viu? Eu não tenho dúvida que essa porcaria aqui, o cara fica te espionando aqui. Não tenho dúvida. Eu estava fazendo essa pergunta para o senhor, entrou uma pergunta aqui, só que já saiu. Não é pergunta, era uma matéria, já saiu. Eu fui procurar e saiu. Entendeu? Só de conversar com o senhor, o trem apareceu aqui. Eu procurei aqui, tem todos os outros avisos de sites, de conta para pagar, tudo. Esse saiu rápido, mas eu li. Enquanto eu perguntava para o senhor, eu vi aqui, eu li. Se é muito difícil, apareceu aqui na tela dessa porcaria aqui, isso aqui espiona todo mundo. Então, aqui, relatório de não sei o que, sei lá o que é isso aqui. Mas veio uma questão que era a seguinte, é muito difícil fazer uma nova vacina. Você vê, baseado no que a gente está conversando, esse trem estava espionando a gente aqui, ó. Aí apareceu lá, isso aqui é um crucifixo que eu tirei lá em Fátima, que as criancinhas que viram Nossa Senhora viram lá em Fátima. Esse, se Deus quiser, pode me espionar até o fim da vida. Mas o trem entrou aqui, essa pergunta, que veio ao encontro daquilo que nós estamos falando. É possível desenvolver uma nova vacina e que já tenha previsão para outros vírus e daí por diante? A pergunta é do espião da Síria aqui, da Apple. Datena, é uma pergunta super interessante mesmo, né? E obrigado pela oportunidade por fazer essa pergunta para a gente tentar esclarecer. Tem que agradecer a Apple. Né? Tem que agradecer a Apple. É verdade. O que a gente busca, né, é uma vacina que funcione para todos os coronavírus, né? É necessário mais investimento para a gente atingir esse objetivo. Por quê? Atualmente, a gente poderia substituir parte do vírus que está na vacina e adaptar para as novas variantes. Mas o vírus está mudando demais e muito rapidamente. E existem circulações diferentes no mundo. Então, na África está circulando essa BA4, BA5, que talvez esteja no Brasil. Nos Estados Unidos é uma subvariante da BA2. Então, como que a gente vai combinar todas essas variantes numa vacina que tem que mudar a cada 3, 4 meses para vacinar toda a população? Então, do ponto de vista econômico e prático, é impossível. Existem tecnologias, por exemplo, sendo desenvolvidas, e no Brasil existe pesquisa nisso, né? Existe um grupo que está tentando avaliar, por exemplo, vacina de spray nasal. Spray nasal é super interessante essa tecnologia, porque você não precisa agulha e ela protege a mucosa. Justamente é o que a gente quer, proteção de mucosa para evitar a infecção do vírus. Diversos locais do mundo estão tentando produzir esse tipo de vacina. Aqui falta investimento para variar, né, para a gente
poder fazer os estudos de fase 2, fase 3, mas essa tecnologia eu acredito que seja interessante e outras tecnologias que estão sendo estudadas. Assim, a gente não tem uma alternativa agora para estar ofertando a cada 3, 4 meses uma dose de reforço. O ideal seria a gente ter uma tecnologia que protegesse contra o Covid, não só para hospitalização e óbito, mas também para infecção. Seria super interessante, uma maior proteção para a infecção e que durasse pelo menos um ano, para a gente colocar no nosso calendário vacinal, né, da gripe. A gente não vacina todo ano, a gente poderia combinar com esse tipo de vacina. Por enquanto, não é possível, a gente espera que aconteça no futuro próximo. O senhor pode responder, mesmo que rapidamente, a 2 perguntas ou 3 de ouvintes? Pode responder? Então vamos à primeira pergunta, Ricardo, por gentileza. Bom dia, Onofre Carvalho, São Paulo, Tucuruvi. Queria perguntar para o doutor aí se a imunidade natural não tem validade para a juventude ou para as idades mais avançadas. Haja visto que o sistema imunológico deve estar funcionando, correto? Obrigado, um abraço, bom trabalho. Muito legal, Datena, ouvir a pergunta do ouvinte, né? Porque é uma pergunta prática, né? E a gente poder traduzir isso para a população é super importante. A infecção natural protege, né? A gente sabe que protege. Mas depois da Ômicron, a gente viu que essa proteção não é tão duradoura. A gente teve muitas pessoas que se reinfectaram, tiveram 2, 3 vezes Covid. Porque a Ômicron tem uma diferença genética muito grande. Se surgem variantes com diferenças genéticas muito importantes, ela pode escapar do seu sistema imune. Os dados mostram que a combinação de infecção e vacina que gera mais proteção, que a gente fala imunidade híbrida. As pessoas, a ordem importa, né? É muito mais interessante que você esteja vacinado e protegido para a doença grave, e se eventualmente pegar a doença, você vai ter menor risco de hospitalização e óbito, e a sua resposta celular, a resposta de anticorpo, se eleva muito e permanece bastante elevada. Então, sim, existe um papel importante da imunidade natural à infecção. Quem se infectou está protegido por um tempo menor do que quem se vacinou, e a combinação das duas, da infecção com a vacinação, é que gera uma proteção mais duradoura. E talvez seja por isso, né, que nessas novas ondas que a gente está tendo no Brasil, o impacto seja menor. Tem porque menos a gente mortes. teve uma tragédia no passado. Complicação. Né? A gente teve uma tragédia no passado e tem altas coberturas. Então, essa combinação posso explicar por que a gente está tendo menos hospitalização e óbito, menos complicação. Teve sorte quem pegou a doença e sobreviveu sem complicação e vacinou, que é a tal de resposta híbrida, as duas ao mesmo tempo. Mais uma pergunta. Bom dia, Datena, bom dia, Agostinho, bom dia, doutor Júlio Croda. É um prazer estar participando com vocês. Minha dúvida é sobre a vacinação para crianças. Eu queria saber em que andamento está, porque minha filha tem 4 anos de idade. Eu queria saber como que está as pesquisas, doutor. Meu nome é Anderson Souza, Santo Amaro, São Paulo. Um abraço, Anderson, é um prazer. Você vê que as perguntas do público, né, estão excelentes. Eu queria agradecer muito ao senhor, porque eu perguntei, a Bruna perguntou, o Agostinho perguntou, e o senhor disse que as melhores perguntas são da Siri, da Apple e do povão. Outra vez eu vou perguntar para a Siri, perguntar para o senhor e o povão. Mas eu sempre falei aqui que as perguntas mais interessantes são do povo. Aliás, o meu comentário de abertura foi esse. Quem entende mais de ônibus? Quem anda de ônibus, não é o secretário de transporte. Quem entende mais de coração é o cara que é cardiologista. Quem entende mais de portaria de prédio é o cara que é porteiro. E o povão que tem as melhores perguntas, que ele sente na pele o trem. Então vamos a essa das crianças agora, doutor. Essa semana, né, a Pfizer deu entrada no FDA, que é a Agência Regulatória Americana, para aprovar a vacina em crianças, né? Então, assim, vai ter uma reunião dia 14 e 15 de junho e muito provavelmente vai ser aprovada essa vacina para essa faixa etária. Então, deve chegar no Brasil também essa aprovação, esquema com 3 doses de vacina nessa faixa etária de crianças que não existia vacina.
também existe um avanço aqui no Brasil. O Butantan encaminhou para a Anvisa os dados da Coronavac, porque tem dados o Chile já usa a Coronavac de 3 a 5 anos, o Uruguai já usa a Coronavac, a China vírus morto, já usa né? a Coronavac de 3 a 5 anos. Vírus morto. É por causa do vírus, morto, né? Tem dados mostrando. Tem dados mostrando que é uma vacina muito boa para essa população. Então a Anvisa já marcou uma reunião também com a sociedade de especialistas para fazer esse tipo de avaliação. Eu acredito que até final do mês de junho a gente vai ter, como a gente tem para crianças acima de 5 anos, 2 opções, a Coronavac e a Pfizer, também disponível para esse público. Ó, que beleza, o Dória saiu cedo da eleição, ele fica mais um pouquinho, hein? E a Coronavac descoberta com a melhor vacina. Já pensou se o Dória fica mais um pouco? Ele saiu antes aí. Saiu antes do tempo, o Dória aí. Bom, a última pergunta pra gente não ser humilhado pela inteligência do povão perto da nossa ignorância aqui. Vamos lá, a última pergunta. Bom dia, Datena, bom dia, Agostinho, bom dia, João, bom dia, doutor Júlio Croda. Doutor Júlio, gostaria de saber de você o seguinte: se nós ainda estamos longe do controle dessa doença e se o mundo ainda está pesquisando, estudando novos remédios e novas vacinas. Muito obrigado, eu sou o César da Vila Prudente. Pô, tá ficando cada vez pior pro nosso lado. Os caras estão perguntando muito melhor do que nós, cara. Exatamente, o César aí abordou uma questão, assim, o controle, né, a gente está mais perto, né, do que no início, por conta das vacinas. Então, um dado interessante, a média mundial de óbitos está em 2.000, já chegamos a 14.000. Então, nós estamos encaminhando para mitigação, para menor carga da doença. Agora ele abordou um tema que eu queria comentar sobre o tratamento. Você comentou, mas a gente não abordou, né? Hoje em dia, os países ricos já têm tratamento para Covid. Tem um Remdesivir que você comentou, tem um Paxlovid, Monopuravir, são antivirais que, se ministrado precocemente, previne evolução para hospitalização e óbito. A gente tem medicamentos que são imunomoduladores, que são usados nos pacientes internados. Isso reduz muito a letalidade. Então, reduz a letalidade em não vacinado, eventualmente por uma questão ideológica que não tomou vacina, mas também naquelas pessoas que não responderam muito bem à vacina, por exemplo, que estão realizando algum tipo de tratamento para câncer, transplantados, idosos extremos. Então, você tem um arsenal terapêutico agora que não existia no passado para tratar essas pessoas. E isso vai diminuir o risco de óbito também. Aqui no Brasil, já foi aprovado uma série de antivirais na Anvisa, já foi aprovado na Conitec, no SUS, só que o Ministério ainda não comprou. É importante comprar e disponibilizar o SUS, porque só o rico tem que estar tendo acesso. Você deu um exemplo claro aí, ó. Lá a gente foi no hospital e viu que o pessoal está tomando Remdesivir, né? Agora o pobre ainda não está tendo acesso a essas medicações. Ele deveria também ter acesso, principalmente a esses grupos de maior risco. Os idosos extremos, os imunossuprimidos. Olha, a Anvisa foi bem até agora, mas o governo também, esses medicamentos estão liberados, o governo também tem que comprar rapidamente esses medicamentos para o SUS, sabe? Eu sou favorável que todo cara eleito para qualquer cargo político, o cara teria que ser tratado pelo SUS. É minha opinião. Devia ser decreto isso aí, devia ser lei. Ia ser o melhor sistema público de saúde do mundo, que eu falei, político pensa nele primeiro, depois pensa em você. A partir do momento que o cara é eleito, ele deveria ser tratado pelo SUS. Porque aí iam botar dinheiro, ao invés de roubar, vão continuar roubando, mas ao invés de roubar mais, eles colocariam mais dinheiro no SUS, porque eles sabem que o deles vai cair lá. Como eles não são tratados lá, são tratados em hospital de rico, eles não estão nem aí. Que se ferre o pobre. Então o SUS, todo cara eleito, um dia se eu for alguma coisa na vida, eu proporia um projeto de lei que todo cara eleito deveria ser tratado pelo SUS. Você ia ver como é que o SUS ia funcionar melhor. É que nem na minha época, velho. Nem na minha época, a escola pública era melhor do que a escola particular. 1 bilhão de vezes mais. Se fizer isso, botar político para ser tratado no SUS,
O SUS vai ser o melhor sistema público de saúde do mundo. Doutor Júlio Croda, um abraço, parabéns pela sua forma fácil e coloquial de explicar coisas difíceis. Um abraço grande ao senhor, um ótimo dia. Fica com Deus. Grande abraço, Datena Agostinho. É um prazer estar novamente conversando com você, esclarecendo a dúvida, né, as dúvidas, e adorei responder as perguntas do público. Muito interessante. Obrigado pela sua oportunidade. A próxima entrevista, eu vou abrir e começar já só com pergunta do povão, para a gente não passar vergonha aqui. Você pode ter certeza que vai ser muito mais esclarecedor. Nós vamos criar o quadro aqui, O Povo Pergunta. Não é nada original isso, da época do Wilton Franco, né? Do Povo na TV. Então o povo pergunta, porque o povo... quem entende de povo é povo, cara. Quem entende de povo é povo. O político vai lá que fala, meu povo, seu povo coisa nenhuma. Você que é do povo, cara. O governo é para o povo e pelo povo, é assim que funciona. Tchau, doutor, um abraço grande. Abraço.